Vamos então agora, você pergunta e nós respondemos. Primeira pergunta, pastor, de um irmão que não quis se identificar, diz assim: quando as águas cobriram o faraó e o seu exército no Mar Vermelho, este faraó não está enterrado então nas pirâmides, pastor? Não. Quero dizer ao nosso consulente que a palavra faraó é um nome pessoal. Só que, no caso presente, era uma dinastia, ou seja, vários reis ou diferentes reis governavam sob a dinastia conhecida como faraó, mais ou menos como a palavra César, o imperador que se celebrizou como um grande líder. Ele era um um título com que muitos imperadores governavam. Ou como czar na Rússia e Kaiser na Alemanha. Então há o título, no caso faraó, que indica a dinastia, e cada um dos que governam como reis dentro dessa dinastia tem o seu nome pessoal. E assim, não era propriamente este faraó enterrado nas pirâmides. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Isso está em Êxodo 14, versículos 27 e 28. Mais uma pergunta, pastor, agora vem do nosso ouvinte Pedro. Ele pergunta o seguinte: por que Jesus produziu vinho ao invés de outra bebida, já que devemos nos afastar de bebidas alcoólicas? Bom, o vinho nos dias de Jesus tinha uma saída, vamos assim dizer, de modo que era uma bebida muito natural, tanto o fermentado como o não fermentado. Agora, no caso de Jesus, nós temos aqui no versículo 10 uma distinção. O mestre Sala disse ao esposo: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. De conformidade com vários escritores antigos, o vinho bom era o vinho mais doce, vinho este que podia ser bebido livremente em grandes quantidades sem causar embriaguez. Já então, no caso de Jesus, ao transformar água em vinho, ele fez o que nós chamamos hoje de suco de uva. Hoje, nos supermercados, pode-se comprar vinho e pode-se comprar suco de uva. Duas qualidades estão em exposição. Cada qual compra o tipo que quer, sem problemas. Então, no caso de Jesus, especificamente, não era um vinho vulgar que embriagasse, porque jamais podemos esperar que Jesus fizesse isso. E a escolha era pessoal, como hoje. Então, tanto uma qualidade como outra fica à disposição da vontade da pessoa. Próxima pergunta, pastor, o nosso irmão ouvinte João. Ele diz assim: o que diz a Bíblia em relação ao avanço na área da engenharia genética? Quero dizer ao nosso irmão João que a Bíblia, embora declare no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, o aumento da ciência, ela não particulariza um determinado tipo de ciência, como no caso, ciência genética ou engenharia genética. De modo geral, ela é abrangente.
O texto bíblico é abrangente. A ciência se multiplicará, significando que toda a ciência em si, ela terá um aumento de maiores descobertas. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então dizemos que a própria engenharia genética é o cumprimento desta profecia de Daniel 12:4, sem qualquer problema. Próxima pergunta diz assim: havia perdão de pecados antes da morte de Jesus? Queremos dizer que o Novo Testamento afirma que Jesus Cristo é o único caminho à salvação. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está em João 14:6. Leitura desse texto nós fazemos frequentemente. E Pedro acrescentou: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Antes de Jesus, quero dizer ao nosso ouvinte, que houve pecado e condenação. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo declara que o salário do pecado é a morte. Agora, o mesmo Paulo diz que a lei do Antigo Testamento mostrou o problema do pecado, Romanos 3 e versículo 20. E mostrou também, vamos ler esta passagem: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E mostra Paulo que a fé em Jesus Cristo é a solução, como nós encontramos também em Romanos 3, versículos 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então ele está mostrando, comentando a necessidade do sangue de Jesus para fazer propiciação, ou para fazer o resgate, a redenção dos nossos pecados. Então aí essa pergunta que é feita: como então pode-se falar de perdão antes da morte de Jesus? Quando Moisés revelou as instruções sobre os holocaustos e outros sacrifícios, ele disse que os pecados do povo seriam perdoados por meio dessas ofertas. Nós temos no livro de Levítico 4, versículo 20, uma das passagens que aponta a isso. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. 26. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. 31. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E nós encontramos já agora no Novo Testamento, João Batista se encontrando com Jesus e dizendo em João 1:29 que Jesus seria aquele cordeiro
No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda nessa linha, pastor, pergunto: se já existiam meios para perdoar pecados, por que Jesus se sacrificou na cruz por nós? Bom, a sua pergunta é pertinente. O livro de Hebreus esclarece essa questão. Nós devemos ler com frequência o livro de Hebreus. O livro de Hebreus nos ensina o que está em Hebreus capítulo 10, versículo 3 e 4. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. Bom, então o que nós lemos aqui? Que os sacrifícios anteriores não foram suficientes para perdoar os pecados. Daí porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Anualmente, o sacrifício era feito com 2 bodes, o bode expiatório e o bode emissário, numa cerimônia que simbolizava o bode expiatório, a pessoa de Cristo, e o bode emissário, a remoção do pecado pelo perdão que Deus dava. Só que este sacrifício teria que ser repetido todo ano. Agora, os pecados cometidos sob o Antigo Testamento foram perdoados pela morte de Jesus. Nós temos o livro de Hebreus ainda, capítulo 9, no versículo 15, que em figura esses pecados cometidos eram como foram perdoados pela morte de Jesus, que ainda futuramente iria se efetivar. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então queremos dar uma ilustração dessa passagem bíblica. Podemos utilizar a prática comum de pagar dívidas com cheques pré-datados. Os sacrifícios do Antigo Testamento seriam um tipo de cheques pré-datados, assinados com a confiança que o sangue de Jesus seria depositado na conta da pessoa na data certa. Então foram as pessoas daqueles dias condicionadas no sacrifício futuro de Jesus. Da maneira que hoje nós olhamos para trás e aceitamos que o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 10 a 12, que com uma só oblação Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Enquanto isso, os que viveram antes de nós olhavam para a frente, para o futuro, quando esperavam que Jesus chegasse para efetuar um sacrifício que fosse definitivo. Quando Jesus, ainda criança, foi levado ao templo para observar os preceitos da lei, estava lá Simeão, um antigo servo de Deus, já um ancião, que disse: Senhor, despedes em paz o teu servo, porque agora os meus olhos já viram a tua salvação. Então hoje exercemos fé no que Jesus fez por nós. Os antes de Cristo exerciam fé naquilo que Cristo iria fazer quando se aproximasse, quando chegasse. Então, por meio de Jesus, nós recebemos o cancelamento dos nossos pecados. E quero apontar nessa oportunidade que não há diferença
entre perdão e cancelamento. Jesus perdoa, Jesus cancela. São duas maneiras de dizer a mesma coisa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Dizer uma pessoa crente que tem perdão, mas que não tem cancelamento, é uma aberração, porque o sangue de Jesus apaga definitivamente. Último texto bíblico, Hebreus capítulo 1 e versículo 3, o escritor do livro de Hebreus fala da eficácia do sacrifício de Cristo definitivamente. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas.